Vamos ver agora se vem o screen para nós. Foi, pessoal? Apareceu aí para vocês? Foi. Ok. Vindo aqui um pouquinho. Olha, esse é um tema que eu amo, tá? Crescimento de igreja, para mim... Peraí. Para mim, é um dos melhores temas que eu desenvolvo na... Aliás, é uma matéria que eu dou. Hoje ela é uma aula, mas esse material que eu tenho aí de crescimento de igreja, ele é enorme. Porque eu já fui plantador a minha vida inteira. Rapaz, eu planto igreja com facilidade, você não tem ideia. Deus me deu um dom de plantar igreja. Incrível. E solta num lugar aí sem ninguém. Eu vou parar daqui 2, 3 meses, tem uma igreja lá, cara. Deus dá graça mesmo. Inclusive essa de Campinas que eu falei aí, né? Na América eu plantei com o pessoal lá. Não vou nem falar aqui o número, não quero pecar, né? Mas não lembro agora, mas foi muita igreja lá. Gente, Boston, Los Angeles, Nova York, South Carolina, lá no sul, lá em Palm Coast, rapaz, o Araberry, vários locais nós plantamos do nada, chegamos do nada. Campinas, eu cheguei lá debaixo de uma árvore, um presbítero com as esposas, a gente debaixo de uma árvore, cantamos um hino lá, oramos, alugamos o Hotel Diplomata. Conheceu lá, Tom, o Hotel Diplomata? Conhece? Então, aluguei, lá tinha um salão lá de festa lá, a gente alugava por $400, reais. E aí, começamos lá do nada. Eu distribuí 4.000 DVD na cidade, falando quem era a gente, daí começou a chegar gente. Rapaz, é um tema que me encanta, me encanta, me encanta. E eu tenho aí um histórico por trás, né, de tudo isso aí. Então, não vou falar de algo teórico aqui, tá? Vou falar de algo que eu vivi, que vivo, e graças a Deus é minha alma. Eu prefiro mais plantar do que pegar uma igreja grande cheia de problema. Nem sempre, né? Nem sempre é assim, não é porque é grande sem problema, nem sempre é assim, né? Mas amém. Vamos então ao screen, ao slide, para a gente ver a nossa matéria. Opa, eu acho que eu fiz uma coisa aqui. Espera aí, onde é que está vocês? Sumiram? Voltaram. Deixa eu puxar aqui. Agora vai. Pronto! Na tela? Na tela, né? O crescimento estrutural da igreja. Quando eu falo estrutural, não pense em estrutura organizacional. Estrutura do crescimento, não é... o tema aí não é a estrutura da igreja, tá? O crescimento estrutural. A palavra crescimento muda a intenção da ideia. Deixa eu pôr aqui. Tom, você perdeu ontem a questão da ideia, né, David? O conhecimento, a sabedoria, a ideia. E eu não gravei aquela aula, rapaz. Não deu, nunca esqueci. Que coisa, viu? Foi legal ontem, viu? O reino é a ideia de Deus e a igreja é a ideia de Jesus. Rapaz, coisa linda. Esse menstrual da igreja. Eu acho que para essa aula aqui, para o pastor Tom, vai ser muito boa, porque ele está no pique aí de igreja, de retomada aí, né, Tom? Na Vila Fani, não é isso? E no seu David aí. O Jamil está na igreja boa já, tá vento e popa. Bom, vai servir para todos, né? Vai ser uma bênção para todos isso aí. Ok, os fundamentos que faziam a igreja primitiva crescer. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho esse screen. Eu acho que dá para aumentar mais um pouquinho. Rapaz, aqui dá, porque eu vou colocar vocês em cima. Aí fica bom, ó. Agora tá legal. Agora até o David vai ver, cara. Olha lá, pronto. Pronto, agora ficou melhor assim, né? Mais aberto. Ok. Fundamentos que faziam a igreja primitiva crescer. A sinopse do que seria a igreja se expressa. A sinopse do que seria a igreja se expressa neste texto. Assim, Peter Wagner, aqui no Brasil fala Peter Wagner, né? Mas é Peter Wagner, disse sobre a definição do crescimento de igreja. Crescimento da igreja é aquela disciplina que investiga a natureza, a expansão, implantação, multiplicação, funcionamento e saúde das igrejas cristãs em seu relacionamento com a implementação efetiva da ordem divina de fazer discípulos em todas as ações. Peter Wagner. Era uma estrutura não humana, mas amplamente do Espírito Santo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ok? Voltando aqui em cima, na parte mais aqui de cima. Fundamentos nuclear. Olha o Marcos chegando aí, ó. Fundamentos nuclear, as casas. Então, o fundamento nuclear da igreja primitiva, sem dúvida, eram as casas. Até porque, gente, não havia templo. O templo vai surgir a partir do século III. Esse momento que nasce a igreja em Jerusalém, não há lugar para se reunirem como o templo que nós falamos hoje. Quando eu vou dar aula lá na Turquia, e as caravanas perguntam, pastor, onde é que era a igreja aqui, o templo? Eu falo, gente, as 7 cartas não foram feitas para templo, era para igrejas casas mesmo, a estrutura deles. Quando Israel é dominado pela Roma e vem em 135 vem o Adriano ele toma raiva dos judeus e dos cristãos porque teve uma revolta, né, no tempo de Adriano, a revolta com Bar Kokheba. A primeira revolta foi no ano 70, isso com Roma. Antes de Roma, teve os macabeus atrás, né? Depois de Roma, anos 70 tem o Tito. Anos 115 tem outra revolta. Anos 135 tem outra revolta. Aí o Adriano falou, peraí, esse povo só quer saber de briga. Aí arrancou um monte de judeus de lá, tirou o nome de Jerusalém, colocou o nome de Aélia Capitolina, o nome de Jerusalém mudou para Aélia Capitolina, e Israel ele chamou de Palestina, que é incorreto, tá? Quem chama de Palestina é analfabeto de história. Por quê? Porque a Palestina nunca existiu. Palestina vem de Phalistim, que vem de Philistia, que vem de Filisteu. Filisteu em hebraico significa o povo do mar. Israel apelidou um povo que veio do mar, que entrou por Ascalon, Asdod, Gaza, no litoral. Havia 2 povos no território de Israel, os cananeus, aí são 7 nações, os heteus, heveus, jebuseus, amorreus, eliseus, e 7 nações lá, né, os devideus. Então, 7 nações que habitavam lá, depois esses povos do mar. Quando Israel viu aquele povo do mar, falou, olha lá os filisteus, olha os filisteus. Cara, nem os filisteus sabiam que eles eram os filisteus. Acho que eles nunca ouviram esse nome. Eles eram chamados de filisteus. Aí o analfabeto do Adriano colocou Palestina. E até hoje os analfabetos continuam chamando de Palestina. Quem de Palestina não tem nada. Os palestinos, que eram os filisteus, eles morreram. Foi uma geração que foi interrompida. Acabou. Os que estão lá agora são invasores árabes. Bom, a aula não é sobre isso. Vamos voltar para cá. Então, o que acontece? O Adriano ele vai mudar o nome de Palestina e vai mudar o nome de Aélia Capitolina. O que ele vai fazer? Ele vai destruir os locais de adoração. Por quê? O povo de Deus não tinha templo, mas ele se reunia. Olha, nessa árvore aqui foi Zaqueu, encontrou com... Vamos fazer um culto aqui. Olha, aqui nessa casa foi curado, vamos fazer um culto aqui. Olha, aqui perto do sepulcro, onde ele ressuscitou, vamos fazer um culto aqui. Então, nos locais onde tinha os milagres expressivos, a igreja fazia culto. Aí o Adriano pegou e falou, vamos quebrar tudo isso aí. Rebete esse povo daí, tira esses negócios aí. Não tinha nada, mas eles tinham um local que se reuniam. Só que ao fazer isso, o abençoado esqueceu que demarcou o local, né? O diabo foi usar ele, acabou sendo usado mesmo, porque ficou lá, os locais. Quando o Constantino assumiu o trono, a mãe dele, Dona Helena, voltou a Israel para ver os locais onde o povo se reunia. É exatamente onde o abençoado do Adriano quebrou. Ela pegou e mandou construir templos nos locais. Numa leitura grega, né? Escreveu templos nos locais. Então, a partir do século III, a igreja começa a se reunir nas matrizes. Você não vê no Brasil, as cidades do interior, tem uma igreja católica matriz? É uma ideia romana. Era para colocar todo mundo central. Então, a partir do quarto século, terceiro, quarto século, a igreja sai das casas e vai para a matriz. E aí, ó, desvia completamente.
Hoje o templo é necessário, não estou dizendo que sou contra templo, mas a base estrutural da igreja primitiva eram as casas. Veja aí, vou na parte azul aí, ó. Fundamentos nucleares às casas. A sua estrutura missional estava nas casas. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos efetuosamente do Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Eu estive lá em Éfeso, onde eles foram pastores. 1 Coríntios 16, 19. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Cádia em Cristo. Romanos 16, 5. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4, 15. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Está vendo aí? Vamos lá. Fundamento comunitário da igreja. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava o número. Atos 16, 5, ou seja, a igreja era um organismo vivo, uma estrutura do Espírito Santo. Vamos ver os fundamentos da igreja. O primeiro fundamento é a amplitude, né? O fundamento dessas igrejas, casas, funcionavam como uma espécie de centro comunitário de aldeia. Veja alguns exemplos. Como em Lida e Sarona, Atos 9, 35. E viram no todo os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Também em Atos 8, 7 a 8, e saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, que creram e foram batizados. Segmentos interraciais dos postos coloniais romanos, como Filipos, Atos 16, onde Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, recebeu a palavra através de Paulo, abrindo a sua casa para o início da primeira igreja no mundo ocidental. Atos 16, 11 e 15. Eu estive lá em Tiatira, fiz lá uma reportagem, tudo. Indivíduos migrantes, como em Roma, Roma 16, Febe era diaconisa em Corinto, muda-se para Roma e Paulo a recomenda, tá vendo? Vamos lá. Opa, tem mais alunos aí, ó, chegando aí, ó. Novos alunos aí. Estas casas eram estratégicas. Esses lares funcionavam como uma espécie de CRM, Centro Regional de Multiplicação. Isto não se pode dizer que era estratégia apostólica, e sim um mover exclusivo do Espírito Santo. Eram também influentes. Perceba que alguns, se não a maioria, eram pessoas influentes da sociedade, tipo pessoas chaves. É o caso do centurião Cornélio, Lídia, fazedor de púrpura, o carcereiro e por aí vai. O Espírito Santo se encarregava de trazer essas portas nativas da cidade. Presta atenção, do lado do Espírito Santo, ele trazia pessoas-chave da cidade. É incrível. Pessoas que, naquele movimento do MDA, é chamado de portas de paz, né? Uma coisa assim. Portas de paz, lares de paz, por aí vai. A palavra, irmãos, a palavra lares é um deus romano, o deus da família. É mole? Eram os lares, era feito oferendas aos lares. Por isso que chama de lares hoje, por causa de uma herança romana. Estrutura do Espírito Santo. A estrutura aqui enfatizada não está baseada sobre a estrutura humana, engessada, rústica e pesada, e sim no mover do Espírito Santo em estabelecer o crescimento da igreja, de sua forma, ou do seu jeito e do seu propósito. Esta é a razão onde entra o fator nuclear de uma vida consagrada em operação pelo crescimento da igreja. Então, essa estrutura que nós estamos vendo aqui não era engessada. Igrejas casas, espontâneas, pessoas chaves, era o evangelho nascendo, estava começando, começou ali, ele começou a nascer. Então, é muito importante ver por esse lado aí. Vamos agora estudar 10 maneiras de se desenvolver o crescimento da igreja. Olha, depois dessa aula, na próxima aí, eu vou falar sobre uma proposta sobre o crescimento da igreja na pandemia. Eu dei tempo de eu fazer um estudo
e levantar uma proposta de crescimento na pandemia. Esse modelo aí, que eu vou passar, a minha denominação está usando também, está olhando com bons olhos e achando que é uma boa sugestão. Porque, olha, eu cansei de ficar olhando para a pandemia e ficar na igreja lá, pois é, mano, pandemia, eu não aguento mais essa palavra pandemia, eu não aguento mais ouvir pandemia. Pelo amor de Deus, o povo não fala mais em Jesus, só fala em pandemia na igreja. Então, qualquer coisa vai orar, irmão, a pandemia. Ah, por que, irmão, a pandemia? Gente, troca isso. Então, eu fiquei irritado, no bom sentido, né? Tremeu meu espírito por dentro. Aí eu sentei, orei, peguei toda a minha inter-relação com o tema e desenvolvi um projeto para crescimento da igreja na pandemia. Olha, maravilhosa essa aula daqui a pouco, tá? Você vai ganhar um presente hoje à noite aí para o seu trabalho. Espero que você possa compartilhar com o seu pastor isso aí. 10 maneiras de desenvolver o crescimento da igreja local. Oração e estratégia andam juntas. Olha, David, tem um grupo que fala assim, negócio de estratégia, que negócio de plano, igual corporativismo, esses planos de crescimento, um monte de livro, nada a ver. Outros falam assim, só oração que resolve. Aí o da estratégia falou o seguinte, a oração resolve, mas tem que saber trabalhar, tem que saber fazer. Cara, é o seguinte, um passarinho não voa com uma asa só, né? Ele pode até voar, mas ele vai cansar uma hora. As duas asas são importantes no equilíbrio. Eu acho que a oração é um fator de suma relevância para o crescimento, se não tudo, né? A oração. E, é claro, o próprio Deus coloca estratégia no coração da gente. Jesus era cheio de estratégia. Os discípulos, todos tinham estratégia. Uma estratégia que Jesus usava, ele dizia assim, ó, eu vou te curar, mas não fala para ninguém. Rapaz, isso funciona até hoje. Vou te contar um segredo, ninguém pode saber. Funciona até o dia de hoje. Então, assim, eu não sou do um nem do outro, sou dos dois. Eu sou pelo equilíbrio, entendeu? O equilíbrio. Vamos lá. 10 maneiras de desenvolver o crescimento da igreja. Conteúdo. 10 conselhos práticos já experimentados das comunidades. O que você pode fazer para melhorar a produtividade? Olha essa foto do lado aí, ó. Essa rocha aí, ó. No mar, né? Olha só, ela está um pouco para fora, mas olha embaixo. Então, isso aqui quer dizer muita coisa para a gente, né? Em cima que você vê a superfície, embaixo está a estratégia e a oração. O modo de fazer determina a forma de resultados. Motivos para investir na visão. Vamos lá. O bispo Joedi Carvalho pregou algo semelhante nesta manhã e me lembrou de uma ilustração. Certa vez um sábio chegou em uma escola de jovens e abriu sua mão. Todos ficaram espantados. O ancião perguntou, o que vocês acabaram de enxergar? E todos disseram, um monte de sementes. Mas o homem riu e disse, vocês acabam de ter uma vista aérea de uma floresta. Se você entendeu, é isso mesmo. Deus nos deu, além de sementes, nos deu uma floresta. Você precisa plantar, regar, colher. Mas isso dá muito trabalho. Vamos evidenciar 10 formas de trabalhar para o crescimento. Da próxima vez que você olhar sua congregação, pense, aqui estão as sementes. Então, a mão dele realmente não tinha sementes, era uma floresta. Agora, ele tem que abrir os sucos, colocar a semente, arar a terra, aguar, isso leva um trabalho. Crescimento de igreja na pandemia. Olha, isso aqui já tá contextualizado, né? Mas eu tenho um outro material bem melhor para vocês. 10 maneiras de desenvolver o crescimento local. Primeira maneira, observe e se aproxime do quadrilátero de Atos. A igreja de Atos fundamentou o seu crescimento em 4 bases. Vida de profundidade de oração, palavra de testemunho, palavra de sinais de maravilhas, comunhão, unidade e amor. Vou lá de novo. Vida de profunda oração, palavra de testemunho, sinais e maravilhas, comunhão, unidade e amor.
Isso aí já é uma boa base para começar a plantar uma igreja. A comunidade sentir o poder de Deus. Segunda maneira, pergunta de ouro. Faça todos os dias a pergunta de ouro do crescimento da igreja. Senhor, como impactarei a minha cidade? Senhor, como impactarei a minha comunidade? Eu tive um amigo nos Estados Unidos, que ele foi plantar uma igreja na cidade, e chegou lá, ficou 6 meses na praça, sentava, e ele dizia, Senhor, como vou impactar a minha comunidade? Eu fazia parte do conselho diretor de missões, e o secretário de missões estava cansado, falou, esse cara não trabalha, não faz nada, está 6 meses na praça, sentado, perguntando, Senhor, como vou impactar essa comunidade? E eu dizia, calma, rapaz, deixa o cara está chegando lá, mas tem 6 meses que ele senta na praça e fica perguntando, Senhor, como vou impactar essa comunidade? E aí eu falei, calma, e todo mundo com calma. Até que um dia, ele estava lá, e de repente, teve uma brincadeira lá, um campeonato de skate. Naquela cidade era feito um dos campeonatos nacionais, e o favorito estava ali, o rapaz da cidade. Ele estava ali sentado, de repente o cara foi e se machucou, o favorito. Na hora apareceu uma luxação, né? Inchou. Aí ele falou assim, Senhor, é a minha oportunidade. É a minha oportunidade, Senhor. Aí ele chegou lá perto e falou, rapaz, can I pray for you? Posso orar por você? O cara, how come? Pray for me? How come happen this? Vai orar por mim por quê? Ah, deixa eu orar por você, não custa nada. Eu pedi a Deus aqui. Ah, vai, ora aí então. Vamos orar. Ele orou, rapaz. Não é que a perna do cara na hora foi embora o inchaço e o cara pode competir. Isso aí abriu para ele uma amizade skatista. Ele foi comprar um skate. Aí pronto, aí o secretário pirou. Agora o cara está de skate, andando de skate, não está plantando igreja, coisa nenhuma. Eu falei, calma, eu vou encurtar a minha história. A igreja do cara cresceu, estourou, só com skatistas e as famílias. O púlpito é um skate. E tem um corrimão de fora a fora, onde coloca aquele monte de skate e o povo entra para adorar a Deus. Ou seja, Deus respondeu a pergunta dele, Senhor, como impactaria a minha cidade? Olha, pessoal, Deus tem um rebanho para cada um de nós. O espaço é grande. Deus tem um rebanho para você. Onde é que está o seu rebanho? Pergunta para Deus. Ele sabe onde é que está e vai arrumar um caminho para você chegar até lá. Terceiro modo de desenvolver o crescimento local. Saiba usar o perfil da sua igreja. De que modo você comunica o evangelho à sua comunidade? Qual a forma? O jeito, a língua social que ela entende. Jesus usou redes e não anzol. Rede acolhe, anzol fere. Eita! Você sabia que o anzol é muitos anos antes de Cristo? Talvez mais de 1000 anos. Os primeiros anzóis eram feitos de marfim, pontiagudos. Jesus nunca usou anzol, cara, só usou redes. Use as redes, acolha o máximo que você puder. Mas é preciso entender essa dinâmica aí, ó. Qual é a sua comunidade, como ela se comporta, de que forma, qual é a linguagem dela, como é que você faz. Por muito tempo, as igrejas fizeram barreiras, porque, por exemplo, uma comunidade carente, os caras iam de terno e gravata, velho, estilo europeu, e a turma lá nunca viu isso na vida. Não estou fazendo nenhuma apologia ou refutação à roupa. Eu estou dizendo que onde é que fica a comunicação sua com a sua comunidade? Você está numa comunidade que tem intelectuais, um bairro mais privilegiado, tenta andar mais ou menos naquela linha. Está num bairro mais tranquilo, mais simples, vai naquela vibe. Foi o que Jesus fez. Ele ficou tão comum, e quando foram prendê-lo, ninguém sabia quem era ele. O juiz teve que ir lá beijá-lo, porque ele era comum, como todo mundo. Era um cara que não se destacava. Jesus, ele incorporou a comunidade. Eu não sei se estão me entendendo. Tem pastor aí que se diferencia da comunidade, cara. A pessoa se diferencia, o jeito do cara, a forma dele fazer. É como se ele não pertencesse ali. E o povo não sente que ele pertence àquele lugar. São questões que precisam ser revistas para o crescimento da igreja. Depois, irmãos, se vocês quiserem tomar algum ponto para discutir aí, faz favor, pode discutir, tá? Para você ganhar seu pontinho também.
Quarta definição. Defina os tipos, aliás, 4, agora vem a definição. Defina os tipos de peixe que você quer ou deseja pescar. Conheça-os, entenda-os. Jesus escolheu iniciar pela Galileia e terminou em Jerusalém. O perfil dele era popular e depois mais abrangente. Então, gente, você vai pescar, você vai trabalhar para Deus, primeira coisa, defina o peixe que você quer. Definir o peixe, procure o mar dele. Procurou o mar, define a isca. Definiu a isca, veja o momento que ele está, o horário que ele está lá, o tempo da pesca, a temporada. Agora, o cara quer, o pregador, o plantador de igreja, ele quer chegar para tubarão e dar minhoca, meu. Tubarão não come minhoca. Ou então ele quer pegar a carne e dar para lambari. Lambari não come carne, vai chegar, vai embora. Ou seja, defina o peixe, defina o mar, defina a isca e defina a abordagem. O pessoal faz tudo errado. Aí não cresce, fica culpando o diabo. Ah, o inimigo está furioso. O diabo fala assim, não, meu, isso aí não, você é incompetente, eu não. Um dia o diabo estava sentado na calçada chorando. Aí passou alguém e falou, diabo, por que está chorando? Ele falou, tudo eu, meu, tudo eu, tudo eu. Então é o seguinte, o pessoal coloca muita culpa no diabo, no governo, no bairro. Esse bairro não vai, esse povo não quer nada. Não, você que é incompetente. Defina o peixe primeiro. Primeira coisa, definir o peixe. Você quer ganhar quem? Você quer ganhar argentino? Vai falar espanhol. Vai falar espanhol, pega uma camisa de seleção da Argentina, muda lá para um bairro, sei lá, cara. Defina o peixe. Definir o peixe, defina o mar. Definir o mar, defina a isca. Definiu a isca, defina os tempos que você vai pescar. Então, senão não vai ser do seu lugar. Agora, pastor, eu não defini, vai me jogar aqui. Ok, pare e estude. O que você tem? Que peixe tem ali? Qual o tipo de peixe que tem ali? Então, meu irmão, é por aí. O caminho é esse. É preciso fazer isso. Glória a Deus. Vamos lá. 5. O local é a chave. Identifique qual é o local no mar e mude para lá. Jesus era carpinteiro, mas se inteirou de pescaria e deu até dicas de uma boa pesca. Se vira, se reinvente, dá um jeito. Então, aprenda, corra atrás. É isso aí, você vai se envolver com a comunidade, vai absorver dela, você vai comunicar-se com ela, vai estar parecida com ela, do jeito dela. A primeira coisa que você faz quando vai plantar uma igreja é chegar no local e perguntar, qual que é a dança aqui? Ah, aqui é tango, então vamos dançar tango. Se você chegar lá e falar assim, a minha dança é rock, ninguém vai. Você chegou, você ignorou a região. Dança tango com eles. Quando ele vê que se dançou bem, vão perguntar, e aí, pastor, você tem alguma dança? Tem rock, bora. Tem uma valsa. E aí vai. Não vai falar rock não, que daqui a pouco eu vou meter o pau em mim, que estou ensinando rock para o pessoal aí. Ok. A forma número 6. Adapte-se. Adapte-se. Saiba como o mar reage naquela região. Antecipe-se. Surpresas não ajudam em nada, a não ser em aniversário. Depende. Quando você está pagando também aniversário, né? A esposa faz a festa, mas o cartão é seu. Aí, a surpresa são duas. Olha o Marcos fez. É verdade, Jesus. Não permite que algo ruim aconteça por falta de previsão. Tenha cuidado com a lei de Murphy. Sabe o que é a lei de Murphy, né? Se tem uma coisa para dar errado, vai dar errado. As coisas ruins que se sucederam, que seja normativa de percurso, mas jamais traga de graça situações que você não precisava. Isso só atrasa o processo do crescimento. Forma número 7. Qual será a isca? Use a isca correta. Primeiro defina o peixe. Depois vá ao local onde eles estão. E agora use a isca certa. Jamais use minhoca para pescar tubarão e também nunca use carne para pescar lambari. Será frustrante pescar sem a isca adequada. E depois não ponha a culpa em Deus e nem mesmo no povo. Tipo, esse lugar aqui não dá em nada. A forma 8ª. Trabalhe. Jesus mandou jogar as redes, ou seja, trabalhe. Mesmo depois de Pedro ter pescado a noite inteira, Jesus manda jogar no mesmo local, mas em outro foco. Não é porque você não pescou
e não apanhou peixe que não tem peixe. É só mudar o foco. Eita! Jesus não mandou trocar de barco. Jesus não mandou trocar de rede, nem de mar. Ele só mandou jogar do outro lado. Ou seja, não é porque você não pescou ninguém que não tem peixe, é só mudar o foco. Tem um corinho que está cantando muito aí. Quem mandou largar a rede? Bem, quem mandou você parar? Ué, quem mandou largar a rede está escrito lá. Jesus falou assim, ó, deixa as redes e me sigam, né? Eu entendi. A filosofia da música é ministério, né? Ministério da rede. Pessoal que... ali Jesus mandou jogar a rede, mas no começo, depois instruiu eles voltando para a rede e ganhando almas. Agora a rede era pescaria de homens, né? Então, eu entendi isso aí. Mas no começo, eu vi uma charge na internet, o cara cantando, quem mandou largar a rede? Aí o cara com a Bíblia, Jesus, está aqui, ó. Lance suas redes no mar e siga-me. É brincadeira do pessoal na internet. Negócio da rede aí. Ok, vamos lá. Número 9. Limpe o peixe. O discipulado é o segredo da excelência na membresia. Jamais negocie isso. A igreja que não possui uma proposta de discipulado está fadada a fechar as portas. Vai ganhar peixe, não vai limpar e vai ficar feio o negócio. Tem que ter uma proposta de cuidado, de amparo, de discipulado. 10. Coração na visão. Se a igreja não cresce primeiro no seu coração, não crescerá de fato. A liderança condutiva parte do princípio que Deus jorra sua fonte de realizações a partir de um canal desobstruído. Então, não limite a visão de Deus pela sua, mas atravesse a visão de Deus pela sua. Lembre-se que Jesus encheu o peito e disse, esta é a minha igreja. Ele se apaixonou por ela e acreditou no seu projeto. Lembra o que eu falei ontem sobre Abraão? Que Deus se limita à sua visão? Israel, o tamanho que é? Porque Abraão viu só até ali. Sabe? Aqui, lá na minha casa, aqui, ó, está o campo do Glorioso. Glorioso Paraná Clube. Aqui do meu lado, aqui, ó, na rua Pastor Hipólito. Aqui está o CT do... Minha casa aqui, daqui eu vejo lá, aqui bancadas, aqui. Minha casa aqui do ladinho do campo do... Meu, se Deus mandar eu abrir uma igreja ali, nós vamos encher em 3 anos ali, ó. 5.000 pessoas. Eu garanto para vocês isso aí, garanto, porque eu me apaixono. O problema dos pastores, Tom, é que não estão apaixonados. Estão cumprindo a agenda, estão tapando buraco, estão levando com a barriga. É isso. Não é todos, mas a grande maioria. Cara, tem que se apaixonar pela igreja, se apaixonar pelo bairro, se entregar, ver a igreja cheia, correr atrás, lançar a isca correta, no tempo do peixe, na hora do peixe, ser semelhante à comunidade, falar igual eles, andar igual eles. É isso. Então, isso falta para esse fundamento de plantação de igreja. Exatamente foi isso que a igreja primitiva fez. Ela foi para cima, falou a linguagem do povo, usou a isca correta. Em pouco tempo, estava enorme a igreja primitiva. Claro, com a unção do Espírito Santo, porque isso aqui são estratégias, mas tem que ser alimentado pela unção do Espírito Santo, senão não resolve nada. Não estou querendo ensinar o padre a rezar a missa. No entanto, só estou relembrando o que você já conhece, mas como Pedro sentiu as águas ao invés de ir olhando para o Mestre. Minha palavra aqui é de lembrar a esperança. Vai em frente. Jesus te dá graça. Ok. Bom, esses são 10 conselhos básicos sobre o crescimento da igreja. É claro que no seminário eu trabalho cada questão dessa em torno de 15 a 20 minutos, né? Aqui a gente está dando uma pincelada numa aula que já bateu, ó. Está com 37 minutos já de aula. Olha, 37 quando eu comecei a marcar, tá? Nós entramos aqui, batemos um papo e tal, e tal, e tal. Aí teve a segunda gravação. 37 quando eu comecei a dar propriamente a aula. Mas é exatamente isso aí. Essa estrutura que eu falei do crescimento. Eu sei que o projeto da Igreja Nazareno para Curitiba é um projeto de crescimento. Não tem por que não ser, né? A igreja está aí para crescer, para trabalhar. Eu creio no poder da oração, como também creio no poder da estratégia.
Certa vez, um senhor passou por uma cidade, uma bonitinha cidade, tudo arrumadinha, tudo cortadinha, grama, uma vaquinha bonita, rapaz. Ele perguntou para o pessoal, essa vaquinha bonita, de que é essa vaquinha? Não, essa vaquinha é de todos. Essa vaquinha é da comunidade. Como assim? Ela dá leite para todo mundo aqui, todo mundo fica quietinho, todo mundo... Estava aqui, trabalhando com a vaquinha. Essa cidade tem quantos anos? Ah, tem mais de 100 anos. Nunca cresceu? Não, nunca cresceu, não. Ah, tá bom. De madrugada foram dormir, o cara pegou a vaquinha, empurrou lá embaixo, no penhasco. A vaquinha sumiu no penhasco, foi embora. Aí ele levantou, empurrou a vaquinha e foi embora. Um ano depois ele voltou. Estava uma cidade grande, rapaz. Tanta seca, tantas casas, mais casas e bairros. Perguntou, gente, o que aconteceu? Que revolução foi essa? Aí disseram, bom, empurrar a vaquinha. Todo mundo teve que trabalhar e correr atrás. Aí cresceu a cidade. Eu acho que Jesus vai empurrar essa vaquinha para a coisa acontecer. Porque sem vaquinha a gente corre atrás, né? Inventa, usa a isca certa, vai pescar no mar, pega a direção correta, entende o foco. Tudo isso aí tem a ver. Então, é um momento para se pensar, para se refletir, para se analisar. Cada ponto desse aí tem a sua profundidade, né? A sua estrutura de crescimento. Isso aí vai cooperar com o nosso trabalho. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade com relação à plantação de igreja? Que eu já plantei várias também. Isso aqui eu estou falando aqui, estou lendo a vocês, mas, na verdade, eu já trabalhei normal, com mão na massa, né? Aqui é só apenas um resultado do que eu já tinha feito no período que eu trabalhava com plantação de igreja. Então, alguém quer pôr alguma coisa, acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Amém? Alguma participação aí? Algum ponto que chamou a atenção que você queira colocar? Ou, se você não está envolvido com plantação, então não tem que dizer nada, né? Só assistir mesmo. Beleza? Nossa, tava só puxando aqui as folhas aqui rapidinho. Acho que o que mais chama a atenção aqui é o primeiro ponto dessa última parte que agora lá observe e aproxime-se do quadrilátero de Atos. Acho que aquela igreja era fantástica. E se a gente conseguisse reproduzir um pouquinho dela, acho que nós teríamos algum êxito aí grande com as nossas igrejas. Pelo menos um pouquinho, né? Porque eles, quando você lê ali, às vezes a gente tem mania de ler a Bíblia, como a gente fala, né? Ler correndo, né? E eu tenho falado muito isso com as pessoas. Senta e lê e relê, não entendeu? Nem que você tenha que ficar um mês naquele texto para você entender. Quando a gente consegue entender um pouquinho disso de vida de oração, palavra de testemunho, sinais e maravilhas e comunhão, que aquilo fazia com que a igreja ela chamasse a atenção das pessoas de fora. A igreja não, vamos colocar assim num português claro, não precisava ir para fora de uma certa forma todo caracterizado para fazer alguma coisa para saberem que era uma igreja. Mas quando ela se reunia e quando eles estavam juntos, as pessoas entendiam aquilo pelo jeito que eles se tratavam e eles se cuidavam e eles buscavam a Deus. Então, se a gente conseguir reproduzir um pouquinho dessa igreja, acho que nesses 10 pontos, para mim, assim, acho que um dos mais fortes e evidentes, esse aqui é muito pontual, muito pontual. E ela começa com a profunda vida de oração, né? Depois vem estratégia. Eu sempre digo, oração em primeiro lugar, porque oração define estratégia. Deus põe no teu coração a estratégia, né? Ele sabe o que tem que fazer. Quer ver uma vez? Plantei uma igreja no local, era tinha muito brasileiro lá, era uma corrida de carro lá em Daytona Beach, muita gente, né? Olha a estratégia, cara. Depois de muita oração. Colocamos a bandeira brasileira bem alta e uma placa em português. Se você é brasileiro, tem lanche de graça. A gente comprou 100 refrigerantes e 100 cachorro-quentes. Cara, mas apareceu brazuca e tudo quanto faltou. Mas cada um que vinha dava um cartãozinho, vai ter uma reunião de oração ali naquela casa,
Dos que comeram o lanche, 64 apareceram. 32 ficaram, 24 foram batizados, nasceu a igreja. É isso, cara. Orou, estratégia, parte para cima. Deus vai dar graça, a porta está aberta. O Senhor falou, o campo está branco para a ceifa, né? Mas os obreiros são frouxos, ou são poucos, né? Então, está escrito lá. O Ceará é grande, poucos são cearenses. Mais alguém quer falar com a gente aí? Fica à vontade. Senão, chama os Eu comerciais. só queria comentar o segundo ponto aqui, a pergunta de ouro. Senhor, como vou impactar a minha comunidade? Exatamente o que o Tom destacou, né? Se a gente tiver totalmente na dependência, em oração e na dependência da estratégia, de todos aqueles pontos da aula de antes de ontem, que o senhor falou sobre a liderança de Cristo, de fato é ter visão, né? E entender que está lá em João, sem mim nada podeis fazer. Acho que isso aí casa direitinho com o que o Tom compartilhou com a gente aqui. Sem mim nada. Nada podeis fazer. Ok, turma. Beleza? Vamos para o comercial? Voltamos logo após os comerciais para a nossa penúltima aula e logo depois para a